Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo decide nesta quinta-feira se vai dispensar o uso de máscaras ao ar livre. Supremo estende proibição de despejos na pandemia por mais 3 meses. Belo Horizonte retomou a greve de ônibus a partir da meia-noite. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. O Comitê Científico de Combate à Pandemia em São Paulo vai decidir na manhã desta quinta-feira sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. O Pedro Leão adianta pra gente os detalhes. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Salce, e todos que acompanham o Jornal da Record. A dispensa do uso de máscaras em locais abertos aconteceria a partir do dia 11 de dezembro. Mas, com o surgimento da nova variante do coronavírus, a decisão deve ser revista. Nesta quarta, o governador João Dória defendeu que as cidades do estado suspendam as festas de Réveillon. Na prática, as prefeituras são livres para decidir se restringem ou não as celebrações de Ano Novo. 15 cidades já suspenderam a festa no estado, mas na capital paulista ainda está mantida. O governador do estado também vai consultar o comitê científico para se posicionar em relação ao carnaval do ano que vem. Salce. Obrigada, Pedro. O ator Alec Baldwin disse que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins. A informação foi revelada durante uma entrevista à TV americana nesta quarta-feira. Segundo a polícia, o ator segurava a arma que matou Halyna e também feriu o diretor Joel Souza. O incidente aconteceu num set de filmagem em 21 de outubro, no estado americano do Novo México. Durou 13 horas o primeiro dia de julgamento dos acusados pela tragédia da Boate Kiss. O Jairo Bastos conta tudo pra gente direto de Porto Alegre. Oi, Jairo, boa noite para você. Olá, Salcio, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Das 3 testemunhas a serem ouvidas nesta quarta, apenas 2 falaram. A primeira foi uma ex-funcionária da Boate Kiss, Kátia Pacheco Siqueira. Ela disse que o lugar costumava promover festas com shows pirotécnicos e que a saída era estreita e com barras de ferros, justamente para dificultar a saída sem pagamento. A segunda a depor foi Kellen Ferreira, sobrevivente da tragédia, que perdeu parte de uma perna e teve 18% do corpo queimado. Ela confirmou a superlotação da boate, informação que era negada pelos donos. Familiares dos 242 mortos na boate acompanharam o primeiro dia de julgamento. O julgamento recomeça a partir das 9 horas da manhã desta quinta-feira no tribunal, que deve durar até 15 dias. Outros sobreviventes vão ser ouvidos. Salce. Obrigada, Jairo, pelas suas informações. Subiu para 4 o número de mortos no tiroteio em uma escola no estado americano de Michigan. Um jovem de 17 anos que estava internado em estado grave não resistiu aos ferimentos. Outras 6 pessoas, incluindo uma professora, continuam hospitalizadas. O autor dos disparos, Ethan Crumbley, tem 15 anos e será julgado por uma acusação de terrorismo. Na terça-feira, ele disparou 20 vezes com uma arma semiautomática durante 5 minutos. O Supremo Tribunal Federal estendeu por mais 3 meses as regras que suspendem despejos na pandemia. Vamos a Brasília agora conversar com o Matheus Escavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salce. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso prorroga a medida até o final de março do ano que vem. Barroso destacou o surgimento de novas variantes e considerou que a pandemia ainda não foi superada. Segundo o ministro, 123 mil famílias estão ameaçadas de despejo no Brasil. O entendimento vale tanto para imóveis urbanos quanto para áreas rurais. Em junho, Barroso já havia suspendido por 6 meses as ordens ou medidas de desocupação. Em outubro, uma lei do Congresso também suspendeu despejos em áreas urbanas até o final deste ano. Salce. Obrigada, Matheus.
A Áustria começou a vacinar crianças entre 5 a 11 anos contra a Covid-19. A capital Viena estima imunizar 200 crianças por dia com doses da Pfizer. Nesta terça-feira, o parlamento decidiu prorrogar o confinamento para cidadãos não vacinados até 11 de dezembro. O país tem um dos índices de vacinação mais baixos da Europa. 67% da população completou a imunização. Aqui no Brasil, a greve de ônibus foi retomada à meia-noite em Belo Horizonte. A Virgínia Nalon conta pra gente como está a situação agora por lá. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Situação bastante tranquila nesse momento aqui em uma das estações que fica na região nordeste de Belo Horizonte. Poucos passageiros e nós registramos a entrada e a saída de alguns ônibus, mas tem muitos coletivos estacionados aqui no terminal. A decisão de parar o transporte novamente foi tomada depois que os trabalhadores rejeitaram a proposta de reajuste oferecida pelas empresas que operam o transporte na cidade. O sindicato patronal ofereceu aumento de 9% nos salários, o que foi rejeitado pelos motoristas que alegam não ter reajustes há 2 anos. Na semana passada, a greve foi encerrada 48 horas depois da categoria fazer um acordo para negociar o aumento. E agora à noite, a Justiça acatou o pedido do Sindicato das Empresas e determinou o funcionamento de 60% da frota. Salce. Obrigada, Virgínia. Transtorno, para a população. Os Estados Unidos registraram um aumento de 20% nas internações por Covid-19 desde o início de novembro. Cerca de 25% dos pacientes têm entre 18 e 49 anos. O país sofre com o aumento de casos, principalmente entre cidadãos não vacinados. 47 milhões de americanos ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. Seguimos nos Estados Unidos, que se preparam para adotar novas regras de viagens na tentativa de conter a Omicron, a variante detectada pela primeira vez na África do Sul. E é de lá que a correspondente Evelyn Bastos traz os detalhes para a gente. Evelyn, boa noite para você. Olá, Salsi. Olha, a Casa Branca deve anunciar as novas medidas ainda nesta quinta-feira. Segundo a mídia americana, o país vai pôr em prática regras mais rigorosas para passageiros que chegam aos aeroportos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirmou nesta terça-feira que deverá ser exigido um resultado negativo de teste de Covid-19 feito pelo menos 24 horas antes do embarque. O órgão também ordenou que todas as companhias aéreas compartilhem nomes e informações de passageiros que estiveram em 8 países do sul da África. E olha, nesta quarta-feira, os Estados Unidos registraram o primeiro caso da variante Omicron. Viu, Salsi? Obrigada, Evelyn, pelas informações. O Rio de Janeiro reduziu a alíquota do ICMS na conta de energia para consumidores de baixa renda. O decreto foi assinado nesta quarta-feira, então vamos até lá saber os detalhes. Pedro, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, terão redução das contas os consumidores de baixa renda que moram em residências com consumo de energia de até 450 kWh e que estejam no Programa Especial de Tarifas Sociais da ANEEL. A alíquota do ICMS, que era de 27% para os clientes que consumiam de 301 a 450 kWh, caiu para 12%. Na prática, para um cliente, por exemplo, que consumia 450 kWh e pagava R$ 119,46, agora vai pagar R$ 49,82. É uma economia de R$ 69. Essa decisão de reduzir o ICMS das contas de luz foi motivada pela alta do custo da energia, provocada pela crise hídrica que afeta todo o país. Salsi. Faz muita diferença, não é, Pedro? Muito obrigada pelas suas informações. O presidente Jair Bolsonaro postou agora à noite em redes sociais que concretizou o compromisso de levar ao Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico e agradeceu aos senadores pela votação. A expectativa é que a posse de André Mendonça ocorra em 15 dias antes do recesso do Judiciário. Logo depois da aprovação, o novo ministro falou à imprensa. Nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e que quer continuar ajudando esse país. Trabalhar por esse país e fazer desse país uma grande nação. Fazer da justiça brasileira uma referência,
contribuir para que essa realidade se concretize cada dia mais e, ao final, dar esperança ao nosso povo. Eu sei que virão decisões em que serei criticado e merecerei, por certo, por vezes ser criticado, mas podem ter a certeza que tentarei fazer do meu país um país mais justo. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande. Uma nação de 40% dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal. Eu quero servir a esse país, podendo chegar ao final dos meus dias com a mesma dignidade com a qual eu entrei. Que o nosso povo, no momento de crise, de pandemia, possa ver que nós podemos fazer a diferença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu informações aos laboratórios sobre o impacto da variante Ômicron na proteção das vacinas aplicadas no Brasil. O Matheus Escavazini está de volta com a gente com os detalhes. Matheus. Salsi, a Anvisa informou que as farmacêuticas farão testes de desempenho da vacina contra a nova variante e que os dados vão ficar disponíveis nas próximas semanas. A agência ressaltou que esses estudos demandam tempo para a coleta de informações genéticas e de amostras de pacientes infectados. Para evitar novos casos, a Anvisa também pediu medidas mais rígidas no acesso de viajantes. O governo já impediu a entrada de voos com origem ou passagem por 6 países africanos, entre eles a África do Sul, que identificou a nova cepa. Até agora, 3 casos foram confirmados no Brasil, todos em São Paulo. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. A recuperação industrial vem perdendo fôlego, é o que revela um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, divulgado nesta quarta-feira. O estudo indica uma queda de 2% no faturamento da indústria de transformação em outubro em relação a setembro. Essa é a terceira queda seguida do setor. E na comparação com o mesmo mês do ano passado, o recuo é de 12,8%. A retração também aparece no rendimento médio do trabalhador, que caiu 1,2%. É uma combinação de problemas novos e problemas antigos, né? Na medida que a indústria, a economia, vai deixando a pandemia para trás, entrando numa normalização, problemas antigos começam a limitar a atividade econômica, em especial a industrial. As contratações que vinham crescendo desde agosto do ano passado ficaram estáveis em setembro e outubro deste ano. Nesta fábrica de embalagens em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o número de funcionários sofreu uma redução de 20% nos últimos 6 meses. Cenário bem diferente de abril deste ano, quando a fábrica chegou a 100 funcionários, mais até do que antes da pandemia. Realmente a gente vem de uma queda até brusca para quem está olhando os números, né? Porém, a gente enxerga como uma acomodação de mercado, que o mercado ele vinha muito forte no início do ano. Para os próximos meses, as perspectivas para o setor industrial brasileiro não são otimistas. Acredito que essas dificuldades elas vão continuar aparecendo nos números na virada de 2021 para 2022. O plenário do Senado deve votar a PEC dos precatórios na manhã desta quinta-feira. Se for aprovado, o texto ainda precisa voltar à Câmara por causa de alterações feitas pelos senadores. No JR Entrevista desta quarta, o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, alertou que haverá pouco tempo para apreciar a nova versão da PEC ainda este ano e criticou a mudança que tirou os precatórios da educação do teto de gastos. Com essa questão de tirar do teto essa questão da educação, entendemos que fica ainda mais complicado essa PEC. Essa PEC tem que voltar, mas o prazo é muito curto de tramitação dentro da Câmara dos Deputados, uma vez que estamos terminando o ano. E segundo, né, estava escutando, teria que passar novamente para uma CCJ, comissão especial, e eu não vejo se tem agenda para isso ainda no final de ano. Vai ser puxado.
Como é que o senhor viu a aprovação da chamada desoneração da folha de pagamento? Qual a importância dessa medida? Agora vai ser analisada pelo Senado. Luiz, eu digo que não tinha que nem ter essa discussão, não devia nem ter oneração da folha, de nenhum setor. Agora, o Brasil comete o erro de onerar a folha de todo mundo, quer dizer, quem contrata CLT de forma regular, ele é punido com uma tributação em cima da folha de pagamento. Conclusão, você tem uma informalidade muito grande. Não faz o menor sentido. Então, quando fica a discussão dos 17 setores, que são os grandes empregadores no Brasil, e é importante desonerar eles, nós temos que procurar desonerar todos os setores, porque isso é perda de competitividade. Quando você tem tributo em cima de folha de pagamento, isso vai parar no preço de produtos e serviços, você gera desemprego, você gera uma informalização do mercado de trabalho, que é tudo de ruim. O informal não paga INSS, o informal não paga muito dos impostos trabalhistas, não paga um monte de coisa. Então nós temos que desonerar mesmo. A Associação de Tênis Feminino suspendeu torneios na China depois do desaparecimento da atleta Peng Shuai. A organização alegou que a divulgação da conversa feita com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, não foi suficiente para comprovar a segurança da tenista. O paradeiro de Peng Shuai continua incerto desde que a atleta acusou um ex-integrante do governo chinês de abuso sexual. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.